Glória a Deus, bom dia. Dá uma respirada funda aí. O Espírito Santo está aqui, amém? Se encha dele mesmo. Encha-se do Espírito Santo de Deus. O tema da palavra de hoje é: reconstrua as muralhas da sua fé. Reconstrua as muralhas da sua fé. Vamos ler Neemias 6, 15 e 16. Neemias 6, 15 e 16. A palavra de Deus fala assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram, e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Amém? Milagre do Senhor. Aleluia. O Senhor nos direcionou para jejuar e orar, para que caíssem todas as muralhas que impediam o nosso avanço, a nossa prosperidade, o nosso caminhar, o avançar das nossas famílias. Nós fizemos aquele jejum dando as voltas, na nossa casa. Glória a Deus, Então, já ouvimos testemunhos de liberações do Senhor por causa disso. E depois continuamos a luta pelas áreas profissional e empresarial também. Continuamos o jejum e dando voltas naquilo que é o nosso trabalho, que é a nossa empresa. E agora o Senhor nos convoca, como chamou a Neemias, para reconstruirmos os muros da nossa fé. Amém? O Senhor está nos tocando para isso. Nós derrubamos as muralhas de Jericó, derrubamos os impedimentos, entramos na terra prometida que o Senhor tinha para nós. E agora Ele está falando para reconstruirmos os muros da nossa fé. Amém? E para contextualizar, vamos fazer um paralelo entre a queda das muralhas de Jericó e a reconstrução dos muros de Jerusalém. O que motivou a escravidão no Egito e o exílio na Babilônia? Esses dois acontecimentos. Qual o motivo? Por que foi? A escravidão no Egito foi o medo que os egípcios tiveram do povo de Deus, que, pela sua crença, pelas suas leis, pela sua forma de servir ao Senhor, eles viviam separados, e eles cresceram, se multiplicaram muito na terra do Egito. E os egípcios temeram que talvez o povo de Deus se unisse a algum invasor, já que eles viviam à parte, separados ali do restante do povo egípcio, que eles se juntassem a algum invasor para dominar a terra. Então o que fizeram? Oprimiram o povo de Deus e tentaram até eliminar, como tentaram matar os bebês, no tempo de Moisés, tentaram impedir o crescimento do povo, mas o Senhor transformava todas as situações e eles continuavam se multiplicando e crescendo. E o exílio na Babilônia aconteceu devido aos pecados do povo de Deus. Idolatria e tantas outras coisas que faziam que eram contrárias à vontade do Senhor. Deus levanta os profetas, eles alertam por dezenas de anos até. E o povo não mudou. Servia ao Senhor, aquela coisa, um pé na igreja, um pé no mundo, Servia ao Senhor, mas carregava lá o seu patuá. Tinha sua estatuazinha lá para acender uma vela em casa, quer dizer, fazia umas coisas completamente fora daquilo que é a palavra do Senhor, aquilo que é a vontade do Senhor. Adoravam Baal, postes ídolos e outras coisas na terra de Israel. Então o exílio aconteceu por causa disso. Então ocorreu a deportação do povo para Babilônia. E na terra, em Jerusalém e lá naquela região, ficaram só os pobres e aqueles que os babilônios acharam que eram inúteis. Só ficou o ruim do povo, vamos dizer assim, a sobra do povo. Levaram a nobreza, levaram os artífices, levaram aqueles que eles acharam que eram bons para a sociedade deles, que poderiam servir lá, e deixaram aqueles que eles acharam inúteis naquela terra. Então imagina como ficou ali a região de Jerusalém
né, com esse povo. No Egito, Deus levantou Moisés como libertador e operou poderosos milagres para libertar o povo. E a promessa da terra prometida começa a se cumprir. Amém? Tem a libertação do povo que estava escravo no Egito, e a promessa que Deus tinha feito lá a Abraão começa a se cumprir. Na Babilônia, Deus manda o povo viver normalmente, prosperar ali, e promete que o tempo desse exílio seria de 70 anos. Que interessante. No Egito, eles entraram por causa da fome que houve, né? Aquele sonho do faraó, 7 anos de vacas gordas, né? E 7 anos de vacas magras. E a fome não foi só no Egito, foi em toda aquela região. Então Deus preparou com José, com tudo que aconteceu com ele, se tornar governador, o povo, a família ali de Jacó, 70 pessoas foram para o Egito e foram para o melhor daquela terra. Aí morre José, morre o faraó, conhecia José, e vem um tempo de servidão, de escravidão, realmente, lá no Egito. Na Babilônia, eles foram levados, mas eles não viviam dessa forma. Eles não poderiam fazer o que queriam, mas eles viviam no meio da sociedade. Então Deus falou para eles: vão para lá, negociem, deem seus filhos em casamento às filhas deles, casem os seus filhos, as suas filhas com o povo dessa região, prosperem aí, habitem aí, mas esse exílio vai durar 70 anos. Então Deus já deu a promessa do tempo certo daquela separação, daquele exílio. Então, com Moisés, voltando ali para o Egito, nós estamos fazendo aqui então esse paralelo, né? Com Moisés, o povo chega à terra prometida, mas não tem fé para entrar e lutar. Vêm gigantes, cidades fortificadas. Deus tinha prometido que daria aquela terra para eles, e só Josué e Calebe, do meio de todo aquele povo, de milhões de pessoas, só Josué e Calebe falaram: não, eles vão cair, não importa se tem cidade fortificada, não importa se tem gigantes. Deus prometeu, Deus vai dar essa terra para nós. Mas faltou fé, até para Moisés, porque ele se inclinou para o lado daqueles que falavam: não, lá tem gigantes, lá tem cidades fortificadas, a gente é como gafanhoto aos olhos dele, nós somos como gafanhotos aos olhos daquele povo. Não tiveram fé, voltaram para o deserto. E aí, 40 anos rodando pelo deserto, todos os adultos daquela geração morrem, menos Josué e Calebe. Toda aquela geração que não teve fé, nesses 40 anos de deserto, morreu, inclusive Moisés. Ele não entrou, ele viu a terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida porque ele faltou fé. Na Babilônia, com o decreto de Ciro permitindo a volta para Jerusalém, depois de se cumprirem esses 70 anos, e a reedificação do templo, uma parte do povo volta. Ele permitiu que fosse reconstruída a cidade e o templo, né? Uma parte só do povo volta, pouca gente. Começa a reedificação do templo. Aí eles sofrem oposição e param a reconstrução do templo por uns 16 anos. Eles colocam alicerce, mas para a reconstrução do templo. Eles não suportaram a pressão que havia em volta, que havia sobre eles, e pararam a construção do templo. E Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias para exortá-los a continuar. Então eles terminam a obra 20 anos, mais ou menos, depois de terem começado. Eles começam, param, 16 anos, aí por uns 3 anos eles terminam e completam o templo. O templo dá uns 20 anos, do início da obra até o término, algo que deveria durar uns 3 anos só. Eles demoraram 20 para terminar. E aí o povo lá com Josué, entrando na terra prometida, a nova geração, né, vê Deus derrubar as muralhas de Jericó, né, e dando início então à conquista da terra prometida. Mas tiveram que andar, Josué e Calebe principalmente, né, eles tiveram que andar 40 anos no deserto lá com aquele povo reclamando, né, murmurando. E eles falam: caramba, por que esse povo não nos ouviu, né? Moisés não nos ouviu, a gente tinha entrado 40 anos já, né?
Já tinha conquistado tudo aquela terra, já estava plantando, já tinha filho e neto lá naquela terra. Não, mas eles tiveram que aguardar os 40 anos para poder entrar naquela terra. E os que voltaram do exílio na Babilônia não reedificaram os muros de Jerusalém. Eles tinham autorização, mas eles mal começaram o templo pararam por uns 16 anos. Deus manda profetas, eles continuam a obra, depois de 20 anos de iniciada, terminam, mas não fazem mais nada na cidade, não continuam essa obra. E mais ou menos 100 anos depois do decreto de Ciro, Neemias volta e reconstrói os muros por milagre do Senhor em 52 dias, como diz a palavra. Então a gente vê vários paralelos aqui entre essas duas histórias, né? O povo de Deus sob domínio estrangeiro, né? No Egito e na Babilônia. No Egito, sem culpa. O povo não teve culpa por essa escravidão, para ser maltratado no Egito. Nós não vemos isso, pelo menos na Bíblia, falando, né, que eles tiveram culpa disso. Eles simplesmente estavam habitando naquela terra, porque Deus preparou durante aquela época da fome, levantou José como primeiro-ministro, né, como governador do Egito, para que o povo dele, os descendentes ali de Abraão, né, pudessem continuar vivos, senão talvez tivessem morrido nessa fome que houve no tempo. Né? Então eles não tinham culpa dessa escravidão no Egito. Agora, na Babilônia, foi devido à persistência no pecado. Deus levantava profeta, eles matavam, não ouviam, né? Tinha rei que melhorava, tinha rei que ia para o outro lado, que desobedecia ao Senhor, vinha um que reformava, o outro tirava tudo, voltava, idolatria de novo. Então eles ficavam nesse vai e vem, mas nos últimos tempos, antes da deportação, quando Jeremias estava exortando o povo, a coisa ficou pior e acabaram sendo levados para a Babilônia, ficaram sob domínio estrangeiro devido à culpa deles mesmo, pelo pecado que cometeram. E nós, que vivemos nesse mundo lá, tão corrompido, tão mal, né, podemos sofrer sem culpa, né, como o povo lá no Egito. Podemos, devido à corrupção, ao egoísmo dos homens, né, e tantos, né, revestidos de autoridade aí que agem de forma errada. Mas nós podemos sofrer principalmente pelos nossos pecados. Então, nós estamos nessas duas situações praticamente. O mundo é corrupto, o mundo é mau, o mundo jaz no maligno, né? Eu já falei isso várias vezes. Para mim, o mundo que Deus fez para nós é até o capítulo 2 de Gênesis. Cria a luz. A luz é boa. Cria os animais. É bom, né? Cria a natureza, as árvores, tudo. E Deus fala, é bom. Cria o homem e a mulher ali, cria os seres humanos. E no final ele fala, e tudo é muito bom. Era maravilhoso. Nós erramos, nós nos afastamos de Deus e deixamos o mundo do jeito que ele está. O mundo deveria ser como ali no Éden, se a gente não tivesse pecado, né? Adão e Eva só? Não. Todos nós, né, pecamos. Então, pode ser pela nossa culpa que nós sofremos mesmo. Então, sem culpa, pelo jeito que o mundo é, que está, né? Ou pelos nossos pecados, por persistirmos no pecado, andarmos afastados de Deus, né? Mas, se a gente servir ao Senhor, se nós fizermos a vontade do Senhor, né? Se nós confiarmos no Senhor, nós vamos viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Essa é a verdade, né? Então, nós precisamos ser mais como Josué, Caleb e Neemias, confiando nas promessas do Senhor. Se ele falou, vai acontecer. Está demorando. Josué e Caleb tiveram que andar 40 anos com aquele povo, né, rebelde, reclamão,
Eles mantiveram a sua fé. E Caleb, quando chega lá de novo na Terra Prometida, ele fala: eu estou com 85 anos, mas a força que eu tinha quando eu cheguei a primeira vez aqui, eu tenho hoje. Sabe aquele monte lá que eu vi e tinha gigantes? Essa terrinha mesmo que eu quero. É o mais difícil, é onde tem os gigantes, é para lá que eu vou com o meu povo e a gente vai conquistar. E conquistaram, e a herança ficou para eles. Ele teve fé. Nós precisamos ser mais como Josué, Caleb e Neemias. O Senhor prometeu, essa terra prometida é tua. Entra, conquista, persiste em fazer a vontade do Senhor, não em pecar, para você ter essa bênção na tua vida, como eles tiveram. Amém? E como povo escravizado no Egito e exilado na Babilônia, nós não somos desse mundo, né? O povo dos descendentes ali de Abraão, né? Jacó, sua família, seus filhos, netos, todos que estavam ali, eles ficavam separados do povo egípcio. Isso que gerou uma parte desse medo, era a separação. Então nós também não somos desse mundo, estamos nesse mundo. Um mundo corrupto, um mundo que jaz no maligno, mas nós não somos desse mundo, né? Podemos estar exilados nessa terra, como o povo estava exilado na Babilônia, mas não somos desse mundo, não somos da Babilônia, amém? Nós somos do povo de Deus, nós somos cidadãos do reino de Deus, e Ele nos deixou nessa terra, quando aceitamos, quando recebemos como Senhor e Salvador, para que fôssemos embaixadores do seu reino, que nós levássemos a sua palavra, nós testemunhássemos dele, levássemos o seu evangelho. Por isso que nós estamos aqui. Amém? Então, como povo escravizado no Egito e exilado na Babilônia, não somos desse mundo, mas Deus nos libertou através de Cristo e nos abençoa aqui, enquanto aguardamos a prometida volta de nosso Senhor. Amém? Deus prometeu uma terra para eles, aqueles que estavam no Egito. Deus prometeu que o cativeiro na Babilônia, o exílio na Babilônia, melhor dizendo, acabaria em 70 anos. E a promessa do Senhor veio sobre nós, a salvação, e nós estamos aguardando a volta de Cristo. Amém? E quando? Não falou 70 anos para a volta de Cristo. Não falou, mas ele disse que em breve. Agora, como 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos, o tempo de Deus é diferente do nosso. O em breve dele podia ser, né, instantâneo, né? E até um vídeo que passava há algum tempo na internet, né? O Senhor pode voltar daqui a um ano, o Senhor pode voltar daqui a um mês, o Senhor pode voltar daqui uma semana, o Senhor pode voltar daqui a um dia, o Senhor pode voltar, e a Bíblia do pastor, pum, cai no chão e some uma parte da igreja. E aí quem fica lá na igreja começa a se olhar assim, o que aconteceu aqui? O Senhor pode voltar agora. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer no meio da ministração. Aí vocês não vão saber o fim da história. Aí se eu for junto, eu conto no céu. Aleluia. Então, nós estamos aguardando essa promessa, a volta de Cristo. Amém? Outro ponto. O povo chega à terra prometida, mas não tem fé para entrar e lutar. E os que têm fé, como a gente falou, precisam ficar 40 anos andando no deserto para poder entrar na promessa, né? Então, os que primeiro voltaram a Jerusalém, né, falando da Babilônia, daqueles que foram para a Babilônia, eles voltaram para edificar o templo e a cidade. Fizeram apenas o templo e foram repreendidos pela falta de perseverança em cumprir os planos do Senhor. Pois, além de não edificar a cidade, eles paralisaram a obra ainda por causa da pressão que sofreram ali por 16 anos. E o Senhor chama a atenção deles, né? Porque Deus nunca pediu um templo. Davi quis construir. Salomão construiu, com tudo que Davi preparou, né? Porque que edifício pode conter o Senhor, né? O nosso Deus, Criador de todas as coisas, né?
Mas ele entendeu o desejo do coração de Davi e permitiu. Mas como ele permitiu que houvesse esse templo, e ali ele se manifestava, então se tornou um símbolo da presença do Senhor. E quando eles voltaram lá da Babilônia, essa parte do povo que voltou, e parou pela pressão que sofreu, isso desagradou a Deus, porque eles deixaram de reconstruir aquilo que era o símbolo da presença do Senhor, na verdade. Aquilo que foi o desejo de Davi, que foi efetivado por Salomão, se tornou um símbolo da presença do Senhor. Não que o Senhor só estivesse no templo, claro que não, ele está em todo lugar, né? Mas aquilo desagradou a Deus, a falta de perseverança deles, né? Então nós precisamos perseverar em confiar no Senhor, mesmo que se levante oposição à nossa vida, à nossa família, nosso ministério. Se é a direção de Deus, vamos nos esforçar e cumprir. Assim viveremos a vontade do Senhor para nós, né? E nessas duas situações, a gente vê o mover e o poder de Deus agindo para os que mantiveram sua fé, que perseveraram em cumprir a vontade do Senhor. Nessas duas situações, aqueles que perseveraram na fé, a gente vê Deus com eles. Você quer que Deus haja por você, com você, para a tua família, para o teu ministério, para os teus negócios, para o teu trabalho? Persevere em servir ao Senhor. Persevere na fé. Não se afaste, não se esfrie, né? Não apague o Espírito Santo, né? Como foi ministrado, não apague a presença do Senhor na tua vida, né? As muralhas caíram não pela força do exército de Josué. Eles rodearam, tocaram as trombetas e gritaram. Se a gente der um grito bem forte aqui, será que esse prédio cai? Acho que não, né? Se tiver um monte de gente em volta aqui do prédio e gritar, o prédio cai? Não. Caiu pelo poder de Deus, né? Talvez um sopro do Senhor ali naquelas muralhas enormes, né? Gigantes. Para Deus não eram nada. Então, pelo poder de Deus, é que elas caíram, né? E a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, elas foram feitas principalmente com recursos dos reis pagãos, que Deus moveu para isso. Se você ler a palavra, você vê ali nas passagens que fala, né, quando eles voltaram a primeira vez e quando veio Neemias depois, quem deu os principais recursos para a construção foram os reis, que não eram do Senhor. Olha Deus movendo. Por que um rei pagão vai querer fazer um templo para um Deus, se ele acredita em vários, não acredita em nenhum, sei lá? Foi Deus que tocou, que preparou todas as coisas, né? Então Deus é que estendeu seu braço forte e mudou a mentalidade daqueles reis, que os tocou para que eles dessem os recursos para serem feitas essas obras. Porque como a gente viu, quem sobrou lá em Jerusalém, naquela região, foram os pobres, aqueles que os babilônios consideraram inúteis, quer dizer, os artífices, os artesãos, aqueles que entendiam das obras, tinham sido levados. Então não ficaram esses mestres ali. E naquele tempo as coisas eram passadas principalmente de pai para filho, né? Então alguém sabia trabalhar com metal, ensinava o seu filho a trabalhar com metal. Um sabia trabalhar com madeira, ensinava o seu filho a trabalhar com madeira e assim por diante. Só que os babilônios levaram todos esses embora. Então não havia quem ensinasse, não havia quem passasse esse ofício para outros. Então quem sobrou naquela terra nem sabia fazer as coisas. E eram pobres, não tinham recursos. E Neemias, quando voltou, por exemplo, ele mesmo não tinha recursos para reconstruir tudo. Ele pediu para o rei recurso, e Deus deu, através desse rei, recursos para reconstruir os muros. Amém? É o poder de Deus agindo, né? Mesmo com toda a oposição e com a desconfiança de que os muros levantados em Jerusalém pudessem ser parte de uma revolta,
Se você tem uma cidade, né, ela está lá aberta, qualquer um entra, bandido, seja lá quem for, nômade, animal, né, exército. Se você faz uma muralha, opa, nem exército consegue entrar. Então, o que esses reis poderiam pensar? Tá brincando comigo, né? Vocês querem edificar muralhas em volta de uma cidade que está no meu reino para ficarem independentes? Nem isso impediu esses reis de darem os recursos para que fosse refeito o templo e a cidade e os muros da cidade. Olha só como é o mover de Deus, né? Então os reis pagãos ajudaram, e a obra, depois de quase 100 anos, levou quase 100 anos, depois do decreto de Ciro, que autorizou a volta do povo para Jerusalém, para reconstruir o templo e a cidade, levou quase 100 anos para que os muros fossem levantados. Depois de muito tempo, então, de vergonha, de desesperança desse povo que estava em Jerusalém, mas pela fé e perseverança de Neemias, o milagre do Senhor aconteceu, e os muros foram acabados em apenas 52 dias. 52 dias diante de um século de prostração. 52 dias para viver um milagre de fé contra 100 anos de incredulidade. Olha só. Quando você crê, não importa o tempo que passou, não importa o que aconteceu, se você tiver fé, se é a direção do Senhor, se você buscou o Senhor, e Ele disse, vai meu filho, eu sou contigo, não tem impedimento, não tem nada que possa parar alguém que é movido pelo Senhor. Não tem muralha, não tem oposição, não tem inimigo, todos caem por terra. Não tem rei que não atenda ao pedido do servo do Senhor, por mais absurdo que pareça, né? Deus toca, Deus faz. Então mantenha a tua fé. Porque assim você vai saltar muralhas. As muralhas na tua frente vão cair. Nós jejuamos, nós oramos e nós vimos acontecer milagres já nesse tempo. Amém? Mantenha a tua fé. Confia no Senhor. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Ah, mas Senhor, mas está demorando 40 anos por causa disso, isso, daquilo. Não interessa. Eu prometi, vai acontecer. Ah, Jesus está demorando para voltar. Ele prometeu, Ele vai voltar. Quando? Daqui a pouco? Antes do fim do culto? No ano 3000? Não sei. Ou mais para frente ainda? Não sei. Tem muita gente que fala dos sinais, né? Que os sinais estão acontecendo, né? Tem guerras, rumores de guerras, enfermidades e tantas coisas, né? Pode até ser, mas também pode muito bem não ser. A gente não sabe, não tem ideia exata. Nós estamos aguardando. A promessa do Senhor vai se cumprir. Amém? Então, para nós, cabe a reconstrução dos muros da nossa fé. Uma fé inabalável no Senhor, que nos libertou por Cristo. Prometeu voltar para nos levar para o seu reino. Aí sim, estaremos no nosso lugar mesmo. Né? E enquanto estamos nesse mundo, Deus nos dá prosperidade, como aquele povo na Babilônia. Vocês estão aí na Babilônia, exilados pelo pecado de vocês, mas levem a sua vida normal. Prosperem aí, porque esse exílio vai acabar. Então, Ele nos dá prosperidade e usa as nossas vidas para a sua obra, para a edificação, não de uma obra física, não de um templo, não de muros, de muralhas, né? Mas de uma igreja santa. Uma igreja que testemunha e prega o Evangelho de Cristo, que sofre aflições neste mundo, com certeza, mas vence o mundo com Cristo, pela fé. Deus nos prospera em todos os sentidos, para termos do que testemunhar ao mundo. Amém? Eu estava brincando com o pastor Gil, né? Aquele louvor. Perdendo tudo com alegria. Senhor, perdi minha casa, perdi meu carro, perdi meus filhos, que legal. Tá.
Será que a gente age dessa forma quando acontece alguma coisa ruim? Mas mesmo assim nós temos que manter a nossa fé. O Senhor sabe todas as coisas. Nós não sabemos. Vamos sofrer aflições nesse mundo? Vamos sofrer, sim. Se a gente estivesse no começo da igreja, o leão, crucificação, né? Quanta coisa aquele povo passou, mas a igreja continuou. Isso era fé. Né? Às vezes, a gente brinca, né? Uma unha encravada, o Senhor não gosta de mim, minha unha encravou aqui, está doendo pra caramba e tal, né? Quanto que a gente reclama, né? Como aquele povo no deserto reclamou tantas vezes, né? Isso desagrada muito ao Senhor. Né? Então, nós vencemos o mundo com Cristo. E Ele nos dá vitórias, as conquistas, para que a gente possa testemunhar. Eu entendo assim, que Deus quer o nosso bem. Ele mesmo fala, né, que os planos dele são maiores, né, que os pensamentos dele são melhores, que ele deseja nos dar coisas boas. A gente é que pisa na bola. Muitas vezes, como aquele povo que foi exilado para a Babilônia, sofre por causa do pecado, por se desviar do Senhor, por fazer coisas contrárias à vontade do Senhor. Mas o Senhor quer nos ver bem, prósperos. Não é legal você chegar para alguém e falar assim, eu orei lá na igreja. Eu queria fazer uma faculdade. Eu não tinha recurso. Aí Deus foi abrindo porta. Aleluia. Eu consegui. Tinha uma pessoa doente assim, assado, os médicos não sabiam o que fazer. Estavam errando, tentando de tudo. Nós oramos e o Senhor mudou completamente o tratamento, mudou os médicos e a pessoa saiu renovada do hospital, saiu bem, sã. Não é bom a gente falar isso? Né? Conquistas materiais, conquistas espirituais, né? Ter paz no nosso lar, era uma confusão na minha casa, a gente foi para a igreja, e Deus foi tratando, e agora nós temos alegria, nós temos paz na nossa casa. Né? A paz que só o Senhor pode dar. Né? Deus quer isso para as nossas vidas. E que a gente testemunhe, que a gente leve a palavra dessa forma, simples, falando do que Deus fez, de todos os livramentos, né? Do suprimento que Ele nos deu em tantas situações, da paz que só Ele podia dar, da solução que eu já vivi isso, sabe? Aquela situação que você, se for para cá, é ruim, se for para cá, é pior. Senhor, o que eu faço? Meu filho, você não está vendo, vai por aqui. Amém. Já viveu isso? Já teve naquela sinuca de bico, quem sabe o que é isso? Que não consegue sair de jeito nenhum? Para cá é ruim, para lá é ruim também, não vejo solução de forma nenhuma. Já vivi isso. E Deus abriu os meus olhos e me mostrou a solução que trouxe paz completa. Que não dormia, né? Ficava sem dormir, pensando. Senhor, o que eu faço? Por aqui é ruim, aqui é pior. Meu filho, por aqui. Aleluia. Essa é a vontade do Senhor para a tua vida. Amém? Reconstrua os muros, as muralhas da tua fé. Nós derrubamos os impedimentos, eles já caíram por terra. Nossos caminhos estão liberados pelo Senhor. Amém? Para você ter paz na tua casa, para você ter um bom emprego, para você ter um relacionamento, para você ter saúde. Deus já liberou os caminhos. As bênçãos que estavam retidas estão chegando na tua vida. Amém? As muralhas caíram, os caminhos foram liberados. Agora Deus quer que nós renovemos a nossa fé. Os muros que estavam derribados ali, né? A vergonha que estávamos passando, Deus não quer mais isso para a nossa vida. E foi por nossa culpa. Foi por culpa daquele povo que o templo foi destruído, que as muralhas caíram, que os muros de Jerusalém foram destruídos. Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que estejamos bem. Amém? Então,
Deus quer uma igreja santa. Ele nos prospera, nos dá esses testemunhos, mas Ele quer que perseveremos em servi-lo, né? Então Ele faz com que vivamos a sua vontade. Como é a vontade do Senhor? Boa, perfeita e agradável. E fora da vontade do Senhor, quando a gente anda longe do Senhor, fora dos caminhos do Senhor, a coisa não vai ser boa, vai ser ruim. Será imperfeita, incompleta e será desagradável. Difícil a escolha, né? Será que a gente escolhe a vontade do Senhor ou a nossa vontade? Viver buscando a direção do Espírito e cumprindo a vontade do Senhor ou a da nossa carne? Parece filme de comédia, né? Vida, morte. A pessoa fica assim, vou para cá. Pior que a gente age assim, né? Muitas vezes na nossa vida. Confia no Senhor, mantenha a tua fé. O Senhor está trabalhando. O Senhor é conosco. Vamos ser mais como Josué, Caleb e Neemias. Amém? Vamos reconstruir o muro da nossa fé. Eu tenho certeza que você já teve, pelo menos no começo do Evangelho, aquele amor, né? Aquele primeiro amor. A sua fé era para mover montanhas mesmo, né? A gente vai levando pancadas no mundo aí, talvez a nossa fé diminua. Reconstrua a tua fé. Deus não mudou, nós é que mudamos. Deus é o mesmo. Já fez milagre na tua vida? Quem já viveu milagre aqui? Né? Tem gente que é um milagre, né? A vitória é um milagre. Todos nós já vivemos milagres. Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Então reconstrua os muros da tua fé. Reconstrua a tua fé em Deus. Confia nele, o mais ele fará. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, tudo que você realmente precisa, Deus vai acrescentar. O que, pastor? Dinheiro? Precisa? Precisa. Emprego? Precisa. Uma empresa, se Deus quiser, amém? Uma casa, um carro, uma esposa, um esposo, né? Filhos. Deus vai acrescentar tudo aquilo que você precisa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Coloca Deus em primeiro lugar, antes de tudo, primeiro de tudo. Consulta ao Senhor, age debaixo da direção do Senhor e você só terá vitórias. Mas eu não vou ter nenhum revés nesse mundo? Vai. Jesus falou que a gente ia ter aflição, né? Às vezes as coisas podem ficar ruins, mas Deus continua com você. Amém? O muro caiu, a casa caiu, a situação, perdi o emprego, sei lá, aconteceu um acidente. O Senhor está sabendo. Ele não te abandonou, Ele nunca te abandona. Amém? Ele é contigo. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, pela nossa falta de fé, Senhor, pelo nosso imediatismo, Senhor, pelas nossas reclamações. Senhor, perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Pai. Perdoa, Senhor, perdoa novamente, Senhor. Lava-nos novamente com as Tuas águas, com Teu sangue, purifica-nos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E ajuda a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Fortalece, renova nossas forças, Senhor. Nos dá mesmo sonhos, visões, Senhor. Dá a Tua palavra, dá a direção, Senhor. Sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Senhor, abrevia o tempo do deserto, Senhor. Apesar dos nossos erros, dos nossos pecados, Senhor, no Teu amor, na Tua misericórdia, no Teu perdão, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor. Abrevia o tempo do deserto, Senhor. Abre esse Jordão
Faz cair mesmo as muralhas de Jericó na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos entrar na terra prometida que o Senhor tem para nós, para a nossa família, para o trabalho, para todas as áreas, Senhor. Perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, e nós nos comprometemos contigo, Senhor, em reclamar menos, Senhor, e orar mais, Senhor. Em reclamar menos e agradecer mais, Senhor. Porque hoje o Senhor nos fez acordar, o Senhor nos dá força, o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Tem nos livrado de tantas coisas que nem sabemos, Senhor. O Senhor tem nos guardado. Vamos agradecer mais, Senhor, e reclamar muito menos, Senhor, em nome de Jesus. Toca mesmo nossos lábios, Senhor, com a brasa do altar. Que deles saiam palavras de sabedoria, Senhor, de testemunho, Senhor. Que deles saiam o teu evangelho, Senhor, para levar, Senhor, salvação, resgate a muitos, Pai. Continua abençoando a cada um de nós, Senhor, a cada família, Senhor, aqui, com paz, com prosperidade, Senhor, com comunhão, com amor, com união, com vitórias no trabalho, nos negócios, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos testemunhar mais e mais de Ti, Senhor, mais e mais de Ti. Guia nossos passos, não deixe que nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Ô Espírito Santo, fala conosco, exorta-nos, Senhor. Se estivermos errados em alguma coisa, Pai, corrige-nos, Senhor. Corrige-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender, Pai, a Tua direção. Em nome de Jesus, ajuda-nos a perdoar a todos, Senhor, com sabedoria. Ajuda-nos a amar como o Senhor nos ama, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser igreja, fazer diferença nessa terra, Pai. Cumprir mesmo o ministério que o Senhor colocou na mão de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Ô, Senhor, renova as forças do Teu povo, Senhor. O Senhor sabe, aqueles que estão passando por situações de dificuldade, reais mesmo, Senhor. Não coisas pequenas, coisas simples, coisas difíceis, realmente, Pai, o Senhor sabe. Então, em união, em concordância, na autoridade dada à igreja para repreender enfermidades e demônios, nós repreendemos as situações, em nome de Jesus. Confia no Senhor, as situações, como aquelas muralhas intransponíveis, vão cair por terra. Como o gigante que veio contra Davi, mas Davi foi contra o gigante, em nome do Senhor, e o gigante caiu por terra. Esse problema, a situação, cairá por terra em nome de Jesus. Toma posse para a tua família, para a tua casa, para o teu trabalho, para os teus negócios, para a tua saúde, para o teu relacionamento. Em nome de Jesus, toma posse. Nós temos profetizado que eu e minha casa não serviremos ao Senhor. Nós profetizamos que eu e minha casa servimos ao Senhor. Não é no futuro, é agora. Nós já servimos e continuaremos servindo, Senhor. E a nossa descendência te servirá até que o Senhor volte, até que se cumpra o teu tempo, Senhor, da tua volta. Nós confiamos em Ti, Pai. Confiamos na Tua promessa. Então, Senhor, aguardamos com fé, Senhor. Com essa fé que o Senhor derrama agora, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai. Se derrama sobre nós, Senhor. Eu preciso de maior fé. Cada um aqui precisa de mais fé, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nenhuma situação, quando o apóstolo Paulo nos ministrou, o que nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do Teu amor, Senhor. Nenhuma situação, nenhuma enfermidade, nenhuma dificuldade, Senhor, pode nos separar de Ti, porque o Senhor não nos abandona. Em nome de Jesus, renova a tua confiança no Senhor. Clama a Ele. Clama. É isso que Ele deseja. Que você entre no teu quarto, em secreto, se derrame, chore, se jogue mesmo aos pés do Senhor.
e Ele vai ouvir o teu clamor. Ele tem ouvido, mas Ele continuará ouvindo, não importa a tua situação. Não importa, não importa, o Senhor está ouvindo o teu clamor. Clama a Ele. Não se desvie dos caminhos do Senhor por nada, não se afaste da igreja do Senhor por nada. Permaneça com Ele, e o mais Ele fará. Em nome de Jesus, recebe do Senhor esse dom de fé, porque o Senhor derrama sobre nós, e quando a gente, como diz a palavra do Senhor, se você precisa, peça agora maior fé ao Senhor, e o Senhor vai te mostrar sinais, prodígios e maravilhas. De novo, porque todos nós já vivemos, o Senhor fará novamente na tua vida. Apenas confia no Senhor, espera o tempo do Senhor. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos esforçar, trabalhar, buscar a paz nos nossos lares, buscar o perdão daqueles a quem ofendemos, perdoar aqueles que nos ofenderam. Vamos fazer a nossa parte e o Senhor fará a parte dele, que é o milagre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Amém? Todo o poder está nas mãos dele. Não há impossíveis para Deus. Se você acha que a tua situação não pode ser resolvida por Deus, você está ofendendo a Deus. Porque se for a vontade dele, a situação vai mudar. Amém? O que nós precisamos sempre orar, na verdade, né, complementando, a gente pede, agradece, pede ao Senhor tantas coisas, mas termine sempre assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Não importa. No que? Não importa. Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Aleluia. Aleluia. Feche teus olhos. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela tua paciência, Senhor, pela tua misericórdia, porque senão já teríamos sido destruídos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós, está fazendo e ainda fará, Senhor. E nós temos certeza que o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor ouve o nosso clamor, e o Senhor sabe a situação de cada um aqui. Em nome de Jesus, continua operando, Pai. E já tomamos posse de grandes e poderosos testemunhos mesmo, Senhor, do teu povo, Pai. Porque o Senhor renova a nossa fé. Vamos buscar fazer a nossa parte, Senhor, andar nos teus caminhos. E se errarmos, Senhor, sabemos que se nos arrependermos, o Senhor vai nos perdoar, Senhor, mas precisamos buscar viver em santidade. Então ajuda-nos, Senhor, nisso também, a fazer a nossa parte. Vai debaixo dessa unção de uma fé renovada, de viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, em todas as áreas da tua vida, para que você possa testemunhar a muitos do favor do Senhor, do agir do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, em todas as áreas da tua vida, das terras prometidas em que você já entrou e vai entrar ainda, que o Senhor tem preparado para você. Vai debaixo dessa unção. Vai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus.